Vamos falar então do corpo búdico, ou corpo budi. Quero falar um pouquinho sobre a necessidade da gente entender a nossa aura. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de energia. É possível que um ser humano que não tem uma concepção ainda concreta de Deus, de religião, qual religião está certa, está errada, é possível que esse ser humano entenda, mesmo assim, a aura, entenda como funciona a energia e que ele passe a desfrutar dessa energia no seu corpo. Eu gosto de deixar bem claro que cada ser humano tem um tempo de iluminação, de consciência, e nós estamos todos no mesmo lugar. Então eu, Gabriela, eu não posso impor para o meu próximo que ele pense exatamente como a mim. O outro, meu próximo, também não pode impor a mim. Só que isso eu tenho percebido isso muito, que o fato de alguém não concordar com outro, ou você ter uma consciência, uma percepção sobre Deus, sobre religião, sobre vida, e o outro ter outra, isso muitas vezes trava o indivíduo. E não seria interessante ele partir para o seu conhecimento individual, suas pesquisas, a sua própria vivência, experienciar na pele, estudar, ver o que a sua consciência fala, ver o que ele sente a respeito daquilo, né? Fazer pesquisas, fazer experiências. Existem muitos testes que você pode fazer com a própria vida, com a própria natureza, para verificar se você obtém respostas, do que você simplesmente travar a sua própria evolução, porque fulano fala tal coisa e você não concorda, ou você acha que não está tão certo. Cada um tem o seu período. Cada ser humano, e isso é o que eu acredito, cada ser humano vem nesse planeta para ter uma experiência relacionada com determinada religião. Então nós temos seres que conseguem alcançar níveis extraordinários de consciência e outros que ainda não. Agora, um não é melhor do que o outro, jamais, nunca. Cada um está no seu tempo. Ninguém está na frente, ninguém está atrás. Eu sempre falo isso. Nós estamos cada um seguindo o nosso próprio caminho. E é isso que importa. Então aqui, eu não estou falando para evangélico, não estou falando para católico, não estou falando para umbandista, não estou falando para espírita, nem para quem estuda teosofia, nem para quem faz parte de nenhuma ordem filosófica ou iniciática. Eu estou falando para seres humanos que desejam aprender Reiki e aplicar essa energia em si. Quando eu falo das minhas experiências, aí logicamente é o meu ponto de vista, mas eu estou passando o conhecimento para vocês da forma que eu recebi, e eu espero de coração que vocês comecem o caminho de vocês com as suas próprias experiências, lendo os seus livros, buscando a verdade sempre, claro, mas a sua própria forma, no seu tempo e com a sua percepção, com a sua visão da realidade, que isso é o mais bonito. Deus, ele se manifesta em cada um de nós. Eu sou uma manifestação de Deus, dele sentir e enxergar as coisas. Você é outra. E o seu colega do lado é outra, e o outro também. E essa diversidade é que faz o planeta ser tão bonito e o universo ser bonito. Se fosse várias pessoas do mesmo jeitinho, pensando da mesma coisa, seria chato. E Deus é movimento, é luz, é brilho, é descoberta. De forma alguma, Deus é chato. Você pode ter a sua experiência com a espiritualidade, independente do que o amiguinho do lado está falando. Tenha você a sua experiência, dentro da sua consciência, dentro do que você acredita, dentro do que você consegue alcançar. Então nós vamos falar sobre o corpo búdico. É possível dizer que o corpo búdico é o perispírito na acepção etimológica do termo. Constitui a primeira estrutura vibratória que envolve o espírito, manifesta-o de modo ativo. Pouco se sabe sobre a forma e estrutura vibratória desse corpo, que está mais próximo do espírito. Tão distante está dos nossos padrões e dos nossos meios de expressão,
que não conseguimos descrevê-lo. Trata-se de um corpo atemporal. Recentemente temos tido, através de médiuns videntes, tênues percepções visuais e sensoriais relativas a este corpo, composto pelas 3 almas, moral, intuitiva e consciencial, veículos e instrumentos do espírito. Suas linhas de força formam o corpo do mesmo, matéria hiperfísica de sutil quintessenciação. Tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação da consciência. Lá, as experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenados, e é de lá que partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Então é de lá desse corpo que nós voltamos para reciclar as experiências que nós não resolvemos, que nós não limpamos, que nós não perdoamos de outras vidas. Então vamos falar das 3 almas que formam esse corpo. Alma moral. Discernimento do bem e do mal sob o ponto de vista individual. Tem a forma de um sol em chamas. É o veículo do espírito que impulsiona o espírito à obediência às leis do local onde o espírito está encarnado e comanda o comportamental da entidade encarnada em relação ao meio. Alma intuitiva. Intuição, inspiração do gênio científico, literário e artístico. Iluminismo, em forma de ponta de lança triangular irradiando em torno, chamas ramificadas, animada de movimento rotatório lento, antena captadora e registradora das informações que vibram no cosmo. É um instrumento de inspiração. Alma consciencial, em forma de pequeno sol muito brilhante, radiações retilíneas, centro da individualidade espiritual. Consciência coordenadora e diretora da vida, elo de ligação com a centelha divina. De um modo geral, o corpo búdico é pouco conhecido. Longe dos nossos padrões físicos e de nossos meios de expressão, não temos como compará-lo. Ou seja, sabe quando você tem aquela experiência fora do seu corpo e você não consegue explicar? Fica muito difícil explicar. Eu percebo muito isso e eu vejo muito isso. Quando a pessoa tem uma experiência que ela tem certeza que é extrafísica, fica difícil trazer para a realidade porque nós não temos meios e às vezes nem palavra para explicar de uma forma concreta e objetiva aquilo que nós passamos. Então, da mesma forma é esse corpo. A gente não consegue explicar, a gente consegue resumir, tentar falar, mas só quem vai lá, só quem experiencia, entende o outro. Porque senão fica parecendo que você está explicando uma coisa muito surreal, porque é difícil encontrar até palavras. É o verdadeiro perispírito, ao final do processo evolutivo, quando os demais a ele se fundem. É nele que se gravam as ações do espírito e dele partem as notas de harmonia ou desarmonia ali impressas, ou seja, as experiências bem significadas estão ali arquivadas e são patrimônios do espírito. As experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novas e melhores significações. E por ser no espírito o grande núcleo de potenciação da sua consciência cósmica, suas impulsões terão seus efeitos visíveis e somatizados no corpo físico ou no psiquismo da personalidade encarnada. Então é no corpo búdico que está o nosso banco de dados de consciência, né? É um núcleo, é um lugar onde fica a nossa consciência, as nossas experiências e onde está gravado os bilhões de anos da nossa evolução. Vamos falar agora do corpo mais sutil da centelha divina, nosso espírito, corpo átmico.